São João capítulo 16, verso 24 a 28. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Saí do Pai e volto para o Pai. Sempre quando Jesus falava acerca do Pai, ele diz que estava falando em parábolas, comparações. Até que também diz que chegaria o dia que nós pediríamos no nome dele, e ele não ia dizer para nós, eu vou rogar ao Pai. Isto é, não vai ser parábola mais. Você sabe que vocês pedem a mim e eu rogarei ao Pai. É uma parábola, é uma comparação. Mas ele disse, naquele dia, eu queria que vocês notassem que naquele dia, qual dia que nós estamos tendo o esclarecimento destas coisas? Não foi nem o dia de Pentecostes, ainda que aquilo poderia ser o dia. Mas não foi explicado estas coisas. Continuou a parábola. Mas quando chega a revelação do último tempo, com o profeta do dia, William Branham, então é aí que nós vamos ficar conhecendo. Nós nunca conhecemos o Pai como conhecemos hoje. Passou todos esses anos, até no tempo de Jesus eles não conheciam o Pai. E Jesus diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Estas coisas parecem unicidade, mas você tem que tirar isso da cabeça. Não é unicidade, é unidade. Unicidade é se fosse apenas Jesus, mas o Pai está neles, tem uma unidade que nós aprendemos. E quando chega o tempo desta revelação, ele para de falar em parábola, e eu conheço ele, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Eu nunca pude conhecer sem a mensagem do profeta. E a mensagem chama-se a revelação de Jesus Cristo. É nesta mensagem que você conhece quando o profeta pregou a deidade, mostrando para nós este Pai. Quem é este Pai? Saí do Pai e volto para o Pai. Ele saiu do Espírito. O que é o Pai? Espírito. Ele saiu de Espírito e veio em carne. E agora ele volta para o Espírito outra vez. Ele sai da carne e volta para o Espírito. É isso que aconteceu com Cristo. Saí do Pai e volto para o Pai. A revelação de Jesus Cristo, 21, deixa eu ler,
para vocês, que eu tenho todos os parágrafos aqui, só para esta reunião. Né? O 21, agora todas estas expressões. Guarde bem, você dualista, trinitariano, olha, onde está a sua fé? Nunca esteve na palavra. Escuta, todas estas expressões, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, a fiel testemunha. Ou se você notar, aquele que é, era Jesus. Aquele que era, o Pai. Aquele que há de vir, Jesus. O mesmo. A fiel testemunha. O primogênito dos mortos. Agora você vê, houve mortes lá no início, no Gênesis. Mas ele vem e diz, o primogênito dos mortos. Deus está contando exatamente o primeiro desta família que morreu para poder comprar de volta esta família, que havia sido vendido pelo primeiro homem, por Adão. Por isso Jesus é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro que morreu, nascido do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo. Ele foi o primeiro que morreu. Por isso ele é o primogênito dos mortos. Todos nós estamos vindo depois dele. Príncipe dos reis da terra. Todas essas expressões. O alfa e o ômega, o todo-poderoso. Pensa bem, o todo-poderoso. Todas estas expressões está falando de uma pessoa, o Todo-Poderoso. São títulos e descrições de uma única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui está o trinitariano, dualista. Vocês que diz que tem um pai e tem um filho. Olha para você ver a expressão do profeta. Por isso a gente tem que crer em profeta. Depois que o profeta parte, aí fica pastores. E eles não sabem nada disso. Não sabem. Certo? Só quando tem profeta é que a gente sabe. Então, quando o profeta veio, ele mostrou que todas estas expressões, aquele que é, que era, que há de vir, a fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, o alfa e o ômega, o todo-poderoso, são títulos e descrições de uma única e mesma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Então você não pode apresentar outra pessoa além do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que o profeta pregou, a mensagem que as pessoas estão pregando, dizendo que é do profeta, são mensagens adulteradas, não é do profeta. O profeta explicou da forma correta para todos nós, podemos entender. Por isso ele diz que Deus não é como o seu dedo, ele não é só Jesus. Tem que ter o Pai é Espírito. Ele não é um unicista, ele é uma unidade. E eu já expliquei isso, o unicista é aquele que é único em si mesmo. Mas uma unidade não, uma unidade é aquele que une com algo. Então é o Espírito se unindo com o corpo. A revelação de Jesus Cristo sem. Quer você ver um tipo do Antigo Testamento, ou no Antigo Testamento? Voltemos ao Jardim do Éden. Quando a primeira notícia chegou à glória que o filho, Adão, se havia perdido, mandou Deus um anjo, mandou um filho, mandou outro igual a nós? Não. Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Quem estava no Éden dizendo, Adão, não era um filho que Deus mandou, era Deus mesmo. É isso que você tem que ver. E esse Deus depois se fez carne. Ele é único. Não existe outro além dele. Ele vem manifestando
seus atributos você não conhece, porque você não conhece seus atributos. Se você conhecer seus atributos, você verá que ele é o único em todo o tempo, a única pessoa, como o profeta mesmo esclarece aqui, a única e a mesma pessoa. Ele diz, ele mesmo veio para redimir o filho perdido. Aleluia! Deus não confiou seu plano de salvação a outro. Ele somente confiava em si mesmo. Deus não confiava seu plano de salvação a um filho à parte dele. Ele se fez carne, se fez filho. Não outra pessoa, a mesma pessoa. Ele era espírito e se fez carne. Deus se fez carne e habitou entre nós e nos redimiu a si mesmo. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Se o sangue do Filho não for o sangue de Deus, não for o sangue do Pai, então nós não fomos redimidos. Porque nós fomos redimidos pelo sangue de Deus, pelo sangue do Espírito Santo, diz São Paulo. O Deus eterno habitou num corpo mortal para tirar o pecado. O Deus eterno, que é Espírito, o Pai, habitou num corpo mortal, Filho. O corpo mortal é o Filho. Ele habitou naquele corpo para poder nos salvar, nos redimir, não para outro. O profeta diz aqui, ó, Deus se fez carne e habitou entre nós e nos redimiu a si mesmo. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Esse Deus eterno que habitou num corpo mortal para tirar o pecado, ele chegou a ser cordeiro de pai, ele chegou a ser cordeiro. Para poder morrer, ele não podia morrer como pai, pai é espírito. Ele tinha que ser filho, ele tinha que ser filho. Não mandar um outro filho. Ele tinha que ser filho para poder morrer. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o filho unigênito do Pai. Meu irmão, se Jesus é o filho unigênito, não tem outro filho. Você só pode ser filho através dele, porque é filho unigênito. E assim, ele como Pai, Espírito, se manifestou como filho, isto é, um corpo de carne para morrer e me salvar e te salvar, porque Deus não podia me salvar sendo Espírito. Deus sendo Espírito, porque não podia morrer. E sem sangue não há remissão de pecados. Então Deus teve que se tornar sangue. A palavra sangrou por nós. O que Jesus é? A revelação de Jesus Cristo 30. Desde então, o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Sabem que há um Deus, segundo as Escrituras, mas eles procuram fazer a doutrina fantástica de que Deus é como um cacho de uvas. 3 pessoas com a mesma divindade, distribuída igualmente entre todos. Agora o outro não, o outro já crê assim, que um é Deus, o outro não é. Tem uns que creem que todos 3 é Deus, isso é a Trindade. Agora esses dualistas, eles creem que o Pai é Deus, mas o Filho não. Eles nunca puderam ver Deus se manifestando. O Filho é o corpo no qual Deus estava manifestado. Porém, aqui em Apocalipse diz plenamente que Jesus é. Eu quero saber o que Jesus é, não porque o doutor Lee falou. Eu não quero saber que Jesus é, porque qualquer outro homem disse. Nem por algum da família do irmão Brana. Não, eu quero saber o que Jesus é, pelo que o profeta William Brana falou. Então escuta aqui, leia aí na sua casa a revelação de Jesus Cristo 30. Que Jesus é. O que é? Ele é tudo, ó. O que é, o que era
e o que há de vir. Aquele que é, antes ele era o Pai, agora ele é o Filho. E o que há de vir era ele vindo para a sua igreja. Porque só tem um Deus com 3 manifestações. Ele é Alfa e Ômega. O que significa que ele é de A até o Z. Ou melhor, o tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Você crê que Jesus é isso que o irmão Brano está falando? O que Jesus é? Ele diz, ele é o Todo-Poderoso. Se Jesus é o Todo-Poderoso, parece unicista, né? Mas não é. É unidade. Se Jesus é o Todo-Poderoso, é porque o Todo-Poderoso estava nele, naquele corpo. Você não pode ver Deus fora de Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, não somos 2. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira. Você crê mesmo no que o irmão Brana diz que Jesus é? O que Jesus é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você crê no que irmão Brana, o profeta, diz que Jesus é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você crê o que Jesus é? Ele é Deus. Isso é o William Branham que está falando, eu só estou lendo. O meu ministério é repetir o que o profeta pregou. Meu ministério não é ficar trazendo coisas novas para vocês, é repetir o que o irmão Brana pregou. Esse é o meu ministério, e eu creio que deveria ser o ministério de todos os pastores que me ouvem. E aqueles que não me ouvem. Também deveria ser o ministério deles, repetir o que o irmão Brana disse. Não é você apenas pensar que é o irmão Brana que tem que dizer, não, é você que tem que ter capacidade para repetir o que o irmão Brana disse, sem chocar em ponto algum. Então o irmão Brana está dizendo aqui, o que Jesus é, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O irmão Brana está dizendo, o que Jesus é, ele é Deus. Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Esta é a revelação de Jesus Cristo, meu irmão. Você não precisa procurar a deidade em outras mensagens. Vai onde ele é, a revelação de Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, não tem nenhum. Qualquer outro que houver, que você crê que tem, ele não tem poder, porque Jesus é o Todo-Poderoso. Você acha que tem outro? Irmão Brana está dizendo aqui, o que Jesus é? O único Deus. Quer dizer, não tem mais nenhum. É o único Deus. Então você precisa ter esta luz de 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério. É mistério, na verdade, da piedade. Não da trindade. Não da dualidade. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Novamente pode voltar aquele salmo, né? Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso. Quem era Jesus Cristo? O Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Irmão Brana, numa mensagem que ele quer adoção, ele diz que a voz de dentro perguntava, quem é o Rei da Glória? Vocês estão vindo aí do lado de fora e querem entrar na glória, mas quem é o Rei da Glória? Vocês estão cantando, abram portas as vossas cabeças, abram portais eternos, porque vocês estão subindo neste rapto com o Senhor Jesus Cristo após sua morte, ressurreição e ascensão. Está dizendo, mas e agora? Quem é o Rei da Glória? Deixa a voz de dentro está dizendo, deixe-me ver se vocês conhecem quem é o Rei da Glória.
Aí os de fora diziam: o Senhor, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Aí a porta se escancarou, a porta se abriu, porque havia revelação. O que adianta você crer na mensagem do profeta e não ter revelação? O que adianta você ser um admirador da mensagem do profeta e não ter revelação? O que adianta você dizer que crê no profeta e crê que tem dois, um pai e um filho à parte? O parágrafo 32, a revelação de Jesus Cristo. Isto é o que diz a Bíblia. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa. Diz que Deus foi manifesto em carne. Este aí vim de Deus e volto para Deus. Vim do Pai e volto para o Pai. Isto é, vim de espírito, tornei-me carne, agora deixo a carne e volto a espírito. Espera lá, nós vamos encontrá-lo aqui, como o irmão Brana mesmo mostra na mensagem. Diz que Deus foi manifestado em carne, manifesta em carne. Um Deus, aquele Deus foi manifesto em carne. E isso deveria pôr fim ao assunto. Só que o povo não crê no irmão Brana. Esse povo tem muita gente do lado deles. Esses pregadores, tem muita gente do lado deles. Mas esse povo não crê na mensagem do irmão Brana. Naquilo que o irmão Brana pregou. O irmão Brana diz, isso põe fim ao assunto. Põe fim. Você não vai crer mais em dois, em três. Você crerá na unidade. Você viu o que o irmão Brana pregou? A unidade. A unidade de um Deus numa única igreja. Ele nunca pregou trindade, dualidade. Ele nunca mostrou dois ou três. Ele mostrou uma unidade. É Deus unindo com a sua igreja. É Deus unindo com o crente. É o Espírito Santo em mim e em você. Aí o irmão Brana diz, isso deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Isso não lhe fez outro Deus. Nem um Deus mais fraco. Ele era Deus, o mesmo Deus. Gente, eu estou lendo a mensagem do profeta. Se eu pudesse pegar isso aqui e colocar dentro da alma, porque colocar na cabeça desse povo, eles fazem dois ou três da mesma forma. Mas daqui só o Espírito Santo pode pegar e colocar na alma do indivíduo, para que o indivíduo possa ver esta revelação, a revelação mais importante deste tempo final, que o profeta diz aqui na era de Laodiceia, parágrafo 56, que nós falamos na mensagem anterior, a revelação principal, a revelação mais importante da Bíblia inteira, da deidade na Bíblia inteira. Mas eles não querem isto. Deus veio em forma humana, isso não lhe fez um outro Deus, ele era Deus, o mesmo Deus. Aquele forma humana chamado Jesus era Deus. O Isaías, o profeta Isaías, já havia profetizado, ele é Deus conosco. Ele é Deus forte, Isaías 7,14, 9,6. Ele é Deus forte. Mas eles creem. Foi uma revelação, e então é uma revelação agora, um Deus. Então, meu irmão, a questão é que a pessoa não tem revelação. Ela não tem revelação, não vai saber nada disso. Ela tem uma visão de que é dois, ela não consegue ver um só. Ela não consegue ver o pai no filho. O filho movimentando era o pai que estava movimentando naquele filho. Se o pai saísse, o filho não movimentava. O pai que está em mim é quem faz as obras. Não sou eu, mas é o pai. Como isso é bom. É uma revelação. 33, vamos ver se eu dou conta aqui. Voltemos à Bíblia para ver o que ele era no princípio, segundo a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová apareceu a Israel numa coluna de fogo como anjo do pacto. Ele viveu nessa coluna de fogo e guiou a Israel diariamente. No templo, ele anunciou sua vinda com uma grande nuvem. Então um dia, ele foi manifestado num corpo nascido de uma virgem, o qual foi preparado para ele. O Deus que morou numa tenda de carne,
como isto é revelação. O Deus que morou numa tenda de carne e viveu como um homem entre os homens, porém ele era o mesmo Deus. Quem era esse? Jesus Cristo. Morou numa tenda de carne e viveu como homem no meio dos homens, porém ele era o mesmo Deus. Só que ele estava em carne. 34, a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. Aí o profeta diz assim, o corpo era Jesus. Quer dizer, Deus estava em espírito, em Cristo, em espírito. Mas o corpo que você vê era Jesus. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Olha para você ver, Colossenses 2:9. Porquanto nele, isso é em Jesus Cristo, habita e se faz presente em todo o tempo, habita toda a plenitude da divindade. A plenitude da divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Habita. É um corpo só. É uma e única pessoa. Um e único Deus. É só você ver a sua manifestação. A irmã Brana diz assim, nada pode ser mais claro que isso. Mistério? Sim. Porém, plena verdade. Isso que é plena verdade. Não é você sair pregando que tem um pai, que tem um filho. Isso não é plena verdade, isso é mentira. Que é pregada para a igreja cega, a igreja que não tem revelação, ela não vai de maneira alguma saber a verdade, porque ela não tem revelação. Ela precisa de revelação. Não pode ser mais claro. Assim sendo, se ele não foi 3 pessoas ontem, tampouco pode ser 3 pessoas hoje. Um Deus. E este mesmo Deus foi feito carne. Um Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. 35, a revelação de Jesus Cristo. Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus. São João 16, 27 e 28, a leitura que nós fizemos. Isso é exatamente o que sucedeu. Ele foi tirado da terra por meio de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Então, Paulo se encontrou com ele no caminho de Damasco. E ele falou a Paulo e lhe disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse, quem é, Senhor? E Paulo não chamaria aquela luz de Senhor, a menos que ele tivesse revelação que era o próprio Deus. Quem é, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Ele era coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como disse que faria. Sair do Pai e volto para o Pai. Isto é, sair de espírito, vim em carne, deixo a carne e vou ao espírito novamente. É isto que você tem que ter a revelação. Ele voltou a espírito para poder ser repartido na igreja no dia de Pentecostes. Mas esta luz, que hoje não é mais Cristo falando por parábola, você ainda está no tempo que Jesus falou por parábola com respeito ao Pai, conforme ele diz aqui em São João 16, verso 24 a 28. Ele diz, vai chegar o dia que eu não vou falar mais por parábola. Deixa eu te dizer, esse é o dia. Ele não está falando mais por parábola, ele está dizendo o que ele é. Se você pede a ele, ele não vai dizer para você, olha, eu vou pedir para o Pai, ele vou ver se ele pode derramar essa bênção, se ele pode me ouvir e mandar essa bênção para você. Não. Agora, você pede e eu não tenho que falar com o Pai. Porque eu sou o Pai. Eu voltei ao Pai. Quando? Não quando ele estava na terra. Quando ele estava na terra, ele tinha que orar ao Pai. Por certo? Ele tem um Pai, ele tem que orar ao Pai. O Pai que está no céu, o Pai que está em mim. É o mesmo Pai que ele orou, porque ele estava na terra. Mas quando ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, é o período que cada um de nós deveríamos ter conhecido. Porque o povo não conheceu.
Eles conheceram o batismo no início, batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Nenhum dos profetas pregadores do Novo Testamento foi dualista ou trinitariano. Irmão Branham mostrou claramente que eles criam num só Deus. Nós temos versículos para isso na Bíblia. Mas eu sei que vocês que têm aqueles versículos, como testemunho de Jeová, usa os versículos que falam como sendo dois, parecendo que é dois. William Branham nunca usou este versículo para poder explicar a deidade. É você com sua falsidade que usa este versículo. Preste atenção, creio que eu já estou quase terminando. Ele voltou à forma que era antes de vir morar num tabernáculo de carne. Agora, eu sei, se a gente começar a ver Deus condescendendo, você vê Deus Espírito, Deus Teofania, que é coluna de fogo, Deus em carne. Agora, irmão Branham vai mostrando que ele vai voltando, outra vez, voltando ao Pai, para poder estar na igreja, para que aquele mesmo Espírito estivesse em nós. Então ele voltou, o Pai voltou para o Pai. Saí do Pai e volto para o Pai. Ele saiu do Pai, ele é filho. Agora ele volta para o Pai. Você não vai ficar preocupado em pedir a um Pai separado, porque ele e o Pai é um só. Saí de Espírito e volto para Espírito. Eu sei que as pessoas não conseguem ver isso daí, mas você precisa de ver. São João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito aí. Se é Filho unigênito, não tem mais ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai. Olha o lugar que o Filho está. O Filho é a palavra, está no seio do Pai. A palavra no seio do Pai. Esse o fez conhecer como? Saindo do seio do Pai e se materializando. É isso que Deus fez. Se materializou. Se tornou homem. Para que pudesse morrer, sangrar. Note onde diz João que Jesus está. Ele está no seio do Pai. São Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não tem outro Cristo, não tem outro Senhor. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele era o Senhor da glória. Terminando com o último parágrafo aqui para hoje, a revelação de Jesus Cristo, 36. Ele nasceu o Cristo. E 8 dias depois, quando foi circuncidado, foi chamado Jesus. Mas ele nasceu o Cristo. Era Deus nascendo. Era o Pai que estava ali. Mas ele foi chamado Jesus. Como o anjo lhe havia dito. A irmã Branham diz, eu nasci um Branham. Quando nasci, me puseram o nome de William. Ele era o Cristo. Agora, não existe um William e William Branham. O William é o William Branham. Não existe um Jesus e um Cristo. Este Jesus é Senhor e Cristo. Olha Atos 2,36 para vocês verem. Este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que Deus o fez? Porque Deus estava nele. O fez Senhor e Cristo. A irmã Branham diz, o tabernáculo de Deus, o tabernáculo de fora que os homens podiam ver, foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória. Isto é, o tabernáculo de fora eles podiam ver. Ele chamava Jesus, conhecido como Filho, conhecido como Cordeiro. Mas eles não conheciam de dentro. Ele era o Senhor da glória. Por fora ele era o Jesus, o mortal. Mas por dentro, ele era o Pai imortal. Porque ele tinha que morrer, então ele tinha que se tornar mortal. Ele tinha que ter um corpo para ele morrer. Deus é espírito, não pode morrer. Aí ele gerou um corpo que pudesse morrer, sangrar,
E aquele corpo era o corpo dele. Por isso o sangue de Jesus Cristo é o sangue de Deus. Não é o sangue de um Filho de Deus. É o sangue do Filho de Deus. Porque não existe outro além do Filho de Deus. É o Pai no Filho, me salvando, te salvando com o seu próprio sangue. O Todo-Poderoso manifesta em carne. Ele é Deus o Pai. Vocês que creem no William Branham, vocês creem desse jeito? Ele, Jesus Cristo, é Deus o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Bom, eu estou pregando para você o que o William Branham creu e o que eu creio. Porque eu não posso pregar diferente do que o William Branham pregou aqui. Não posso pregar. Se tiver qualquer outra mensagem, como a mensagem que ele diz Deus não é como o seu dedo, eu tenho que levar a correção nessa daqui. Não é como o seu dedo porque ele não é unicidade. Certo? Mas ele é uma unidade. O Pai está nele, o Espírito num corpo. Deus não é visto nem no céu, nem na terra, lugar algum Deus é visto. O Pai não é visto. O Pai é Espírito. Mas quem vê a mim, o Filho, Jesus, vê o Pai. Pai Celestial, aquilo que cada um de nós carecemos, o Senhor pode nos conceder. Irmãos que estão dependendo desta revelação para o rapto, porque não tem ninguém que vai no rapto crendo em dualidade, em trindade, nem em unicidade. Aqueles que vão no rapto são aqueles que creem na unidade, como o seu profeta pregou, a unidade de Deus. A unidade de um só Deus numa única igreja. Esses são os que vão no arrebatamento, porque eles estão crendo neste único e verdadeiro Deus, nesta unidade, Deus num corpo, o Espírito unindo num corpo, o Espírito unindo numa carne, para poder sangrar e através daquele sangue apagar, não cobrir, mas apagar os nossos pecados, porque não era sangue de animal, não era sangue de um homem, era sangue de Deus. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Somente crer na divina promessa, não presumir, é crer e esperar. Deus vai agir, mas Ele não tem pressa. Nós vamos ver que Deus não vai falhar. Somente crer e não temer, nós temos tudo. Deus é o nosso escudo, vitória vai nos dar. E quando tudo parecer adversário, Deus muda de cenário, por nós vai batalhar. Somente crer, se já fomos selados com o penhor da nossa redenção. O inimigo já foi derrotado, agora Deus nos tem na sua mão. Somente crer e não temer, nós temos tudo. Deus é o nosso escudo, vitória vai nos dar. E quando tudo parecer adversário, Deus muda este cenário, por nós vai batalhar. Somente crer, se já selado o penhor da nossa redenção. O inimigo já foi derrotado, agora Deus nos tem na sua mão. Somente crer e não temer, nós temos tudo. Deus é o nosso escudo, vitória vai nos dar. E quando tudo
neste cenário, vitória nos dá. O irmão Aguinaldo e a irmã Vilma oferecem o culto em agradecimento por mais um ano de vida de seu filho, Marcos. Os irmãos lá de Belém do Pará, né? Jane, filha da irmã Ana Claíra, agradece as orações, pois está se restabelecendo do acidente. O irmão Sidney de Castanhal, do Ministério do Pastor Mendes, pede oração pela sua esposa, que está com muitas dores no peito. E a irmã Gabriele Suelen e o irmão Éder Melo Ferreira oferecem esse culto em ação de graças pelo seu casamento realizado ontem, dia 26/8 de 2020, no cartório de registro civil. Já estão casados há 8 anos perante Deus e oficializaram perante a sociedade. Grande Criador, aceita a gratidão de cada pessoa que tem sido abençoada por Ti. A Jane, que o Senhor continue recuperando-a cada momento melhor, em nome do Senhor Jesus. O Éder e a Gabriele, que o Senhor possa conceder-lhes graça para prosseguir vivendo juntos, Pai, porque agora legalizaram diante da lei dos homens, que é muito bom. Cada pessoa que ainda não legalizou, é bom legalizar diante da lei dos homens, porque já estão casados pela palavra há tanto tempo, vivendo juntos, e precisa apenas legalizar diante da lei dos homens. Conceda a Tua bênção, Pai, a este casal, Gabriele e Éder. Seja abençoado pelo poder de Deus, com muita força, amor, sabedoria, para prosseguir nesta vida, neste convívio a dois. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por cada cura, cada bênção que o Senhor tem dado. E aquele que está precisando de algo, que a mão do Senhor toque nesses corpos e dê-lhe saúde. Porque aquele dia no Calvário, o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Nós não as temos mais. Nós temos a cura. Obrigado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus amados, Deus abençoe cada um de vocês. É uma bênção poder estar aí na sua casa, falando com você mais de perto, quinta, sábado e domingo, nessas reuniões. Vamos aproveitar, ouvir mesmo, divulgar e estar prestando atenção na palavra, amando a palavra de todo o nosso coração. Falou, meus amados, Deus abençoe todos vocês. O irmão Jerônimo também, lá de Gravataí, né? Ele comprou um carro novo, está de carro novo agora. Muito bom. Deus abençoe o irmão Jerônimo e toda a família. Já está preparando para o fim do ano. Deus ajude a cada um de vocês. Muito obrigado, vocês que têm crido nesta mensagem, em nosso ministério, e têm lutado a favor do mesmo. Deus te ajude, pois não somos nós que mantemos o ministério. É Deus que o mantém. Se é dele, é ele que mantém. E mantém a mim e a você no ministério. Deus abençoe vocês do Brasil, Portugal, África, Estados Unidos, aí em Angola. Deus abençoe vocês em Moçambique e outros lugares. Deus abençoe. Estados Unidos, vocês estão sempre nos ouvindo. Muito obrigado por sua audiência e por poder prestar atenção à palavra e crer nela. Pastor Mendes está lá na casa do irmão Kizan, Marudá. Está no descanso, né? Lá em Marudá. Deus abençoe, meus amados irmãos. Pastor Mendes, irmão Kizan e toda a família. Deus abençoe todos vocês por toda parte. Pastor Diamantino também, ali em Luanda, na África. A irmã Rosa e sua filha, ali também em Luanda, Deus abençoe. E tem a irmã em Londres, né? Deus abençoe a irmã Isabel, seu esposo, Helder, ali em Londres, Inglaterra, e os filhos, não é? Muito obrigado, meus irmãos. Não perca sábado e domingo, às 7 da noite. Estaremos falando com vocês. Muito obrigado, uma boa noite.